O milionário se recusa a deixar a mendiga negra ir embora e o que acontece é chocante. Lucas era um homem com tudo, menos felicidade. Seu mundo era uma bolha de luxo, carros importados, casas deslumbrantes e festas de gala. Mas em meio a tanto brilho, havia um vazio que se espalhava como uma sombra. Ele caminhava pelas ruas da metrópole, observando a desigualdade que o cercava, como se fosse um espectador perdido em suas próprias escolhas. E naquela noite, as estrelas da cidade estavam ocultas pela poluição e pelo lamento de pessoas que passavam por ele, invisíveis. Enquanto percorria um dos bairros mais pobres, Lucas avistou Maria. Ela se sentava em frente a um pequeno comércio, envolta em um cobertor sujo. O contraste não poderia ser mais gritante. Ele de terno impecável, ela parecendo uma guerreira cansada, mas com um brilho nos olhos que intrigava. Lucas hesitou. Algo naquela mulher o chamava. Era como se as paredes de seu mundo rico e isolado começassem a desmoronar. Maria olhou para ele desafiadora. "Você pode me ouvir?" respondeu. E aqueles olhos, cheios de vida e dor, penetram na alma de Lucas. A conexão foi instantânea e inexplicável. Eles começaram a conversar. E Maria falava sobre a vida nas ruas, as lutas que enfrentava, mas também sobre a beleza que encontrava nas pequenas coisas. Cada palavra dela desvelava mais sobre o homem por trás da fortuna. Lucas sentia um nó na garganta a cada frase. Ela contou histórias de outros desprivilegiados, revelando uma sabedoria que ele nunca imaginou ser possível. E em troca, Lucas começou a abrir seu coração, a deixar de lado a armadura que o protegia da dor. O que estava começando como uma simples conversa, logo se tornou um encontro profundo, onde as realidades opostas de ambos começaram a se entrelaçar. Mas a vida é cheia de surpresas. Após alguns dias, Maria anunciou que estava indo embora. Lucas sentiu um pânico agir dentro dele, uma vontade avassaladora de impedi-la. "Por que você vai?" "Não quero que você se vá", disse ele, a voz embargada. Maria suspirou. "Às vezes precisamos encontrar novos caminhos." E suas palavras pareciam um eco no coração dele. A cidade passou a parecer mais escura sem a presença dela. Ele não conseguia ignorar a realidade de seus privilégios e a dor que isso causava. O peso do preconceito o cercava, mas o encantamento por Maria crescia. Ele queria correr o risco, não por ela, mas por ele mesmo, por tudo que ela representava. Uma chance de se encontrar. Justo quando Lucas decidiu que faria o possível para trazê-la de volta, ela apareceu novamente. Mas havia algo diferente. O olhar dela carregava um segredo, algo sombrio que escondia do mundo. Maria revelava um aspecto do seu passado que poderia mudar tudo. O nervosismo crescia entre eles, como uma tempestade prestes a eclodir. Com a cidade pulsante ao fundo, Lucas enfrentava um dilema intenso: seguir a vida que conhecia ou arriscar tudo por um amor verdadeiro? Maria olhou nos olhos. O que tudo isso significava para eles? O silêncio entre eles estava carregado de perguntas sem resposta, deixando o futuro em aberto. O que vindo a seguir poderia ser ainda mais chocante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria olhou nos olhos de Lucas, um misto de dor e esperança entrelaçando suas almas.
A tensão no ar era palpável. Ele queria saber o que havia por trás daquele olhar inte. A cidade pulsava ao fundo, e o trânsito apressado parecia distante enquanto suas palavras pairavam. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. O que ela queria dizer? Suas mãos tremiam ao se aproximar dela. Um desejo urgente de proteger aquele momento precioso. Nasci em um lar diferente. Não como a Maria que você conhece. Ela continuou, sua voz se quebrando. Não sou apenas uma mulher que ficou sem teto. Fui criada em uma família rica, mas por escolha abandonei tudo. Era uma vida de falsos valores e interesses. E agora estou aqui, mas tenho medo de que você descubra a verdade. Antes que Lucas pudesse responder, um grito ensurdecedor cortou a noite, vindo do meio da rua. Ele se virou e viu um tumulto. Pessoas corriam, gritando e se afastando. O caos se desenrolava, uma cena de desespero que parecia ter surgido do nada. Uma luz forte iluminou a cena e, com horror, Lucas percebeu que um carro estava desgovernado, movendo-se em direção à multidão. "Maria, cuidado!" ele gritou, mas o som do motor e o clamor da multidão abafaram sua voz. Ele se lançou em direção a ela, o coração batendo rápido. No último segundo, ele a puxou para o lado, salvando-a do impacto. O carro passou velozmente, mas a adrenalina não permitiu que ele parasse para respirar. Ele a segurou firme, enquanto o mundo ao redor deles parecia desmoronar. Mas o choque não vinha só do acidente. Entre o tumulto, algo chamou a atenção de Lucas. Ele viu uma figura familiar, um homem robusto, de terno escuro. Era o pai de Maria, um magnata conhecido por sua crueldade e poderio. Lucas ficou paralisado. Como ele chegou ali? O homem olhava direto para eles, uma mistura de raiva e desdém estampada em seu rosto. O tempo parecia parar. "Você realmente acha que poderia escapar de mim, Maria?" Ele gritou, a voz cortando o ar como uma faca. "Eu vou acabar com você!" "O que você está fazendo aqui?" Maria respondeu, temendo pelo que aquele encontro significaria. O medo era palpável e a determinação de Lucas se intensificou. Ele olhou para ela, sua expressão misturada entre proteção e confusão. "Você nunca me contou que isso estava acontecendo. Por que você não me disse que era rica?" "Porque eu não sou mais!" Maria exclamou, lágrimas brotando em seus olhos. "Eu deixei essa vida." "Eu não sou a pessoa que você pensa, Lucas." A multidão, agora em pânico, começava a dispersar. Lucas sabia que não podiam ficar ali. Ele segurou a mão de Maria e a puxou, mas seu pai não estava disposto a deixá-los ir tão facilmente. "Você vai se arrepender, menina. Eu não vou deixar isso barato." O verdadeiro significado da fala dele ecoou na mente de Lucas como um aviso. O que Maria havia escondido? O que isso significava para eles? Uma tempestade de perguntas e insegurança se formava. O passado dela estava prestes a entrar em confronto com seu presente. Enquanto se afastavam, Maria virou-se para Lucas, seu olhar agora ardente com uma combinação de desespero e bravura. "Precisamos ir. Ele não vai parar até que eu esteja de volta ao meu antigo mundo, e você pode acabar sendo a próxima vítima." O coração na garganta, Lucas olhou nos olhos dela, percebendo que a vida que imaginou ter ao lado dela era muito mais complicada do que esperava. E uma única pergunta coroava sua mente. O amor poderia sobreviver a um passado tão obscuro? O futuro parecia um abismo à frente, e eles estavam à beira de um precipício. Mas o passado de Maria ainda não havia revelado seu lado mais obscuro. Enquanto se afastavam, a mão dele segurando a dela com firmeza, algo se rompeu na atmosfera.
Um grito, agudo, desesperado, cortou o ar. Lucas virou-se, em choque, e seu coração gelou. "Lucas, cuidado!" gritou Maria. Mas era tarde demais. Um homem surgiu do meio da multidão. Um rosto conhecido, mas inesperado. Era André, o melhor amigo de Lucas. O mesmo amigo que sempre esteve ao seu lado, nas festas, nas conquistas e nas desilusões. Agora tinha um olhar sombrio, que congelou o sangue em suas veias. "Você, o que está fazendo aqui?" perguntou Lucas, a incredulidade transparecendo em seu rosto. "Não é hora para perguntas, Lucas", gritou André, com um tom de urgência que soava quase desesperado. "Vamos, agora!" Mas antes que ele pudesse dizer mais, uma figura mais alta e imponente emergiu. O pai de Maria, encostado em um carro luxuoso, a raiva queimando no olhar. "Você não pode correr de mim, Maria!" ele bradou, a voz ressoando como trovão entre os prédios em volta. O coração de Maria bateu forte, um misto de medo e revolta. "Eu não sou mais sua! Para de me seguir!" "Vocês dois", pensou. Mas enquanto Lucas e André trocavam olhares atordoados, o pai da garota fez um movimento rápido e decidiu agir. Ele gesticulou e de trás do carro, um grupo de homens robustos avançou na direção deles, os rostos implacáveis. "Maria, corra! Eu cuido disso!" Lucas gritou, a adrenalina pulsando por todo o corpo. Mas a raiva e a proteção que sentia por ela foram cortadas por um som estonteante. Um tiro. O eco ressoou como um trovão e o tempo pareceu parar. André se jogou na frente de Lucas. Um golpe de sorte que ninguém esperava. O impacto o derrubou no chão. E o instante se transformou em um pesadelo. A multidão gritou. O pânico se espalhou. "André!" Lucas quase gritou, seu coração afundando, enquanto olhava para o amigo estirado no chão, o sangue começando a se espalhar. As palavras de Maria foram sufocadas por lágrimas. "Lucas, ele não pode morrer!" O que aconteceu? Ela estava em choque, e a certeza começou a despedaçar a bolha de segurança que ela tinha. Lucas se virou para ela. A dor na expressão de ambos era palpável. Mas uma determinação começou a se formar. "Temos que sair daqui, agora!" gritou Lucas, puxando Maria com ele. Mas o mundo ao redor deles estava em ruínas. O pai de Maria estava atordoado, sem saber como reagir ao que acabara de acontecer. André estava lá, mas não sabia se iria sobreviver. "Tive medo de você descobrir", Maria sussurrou, enquanto corria ao lado de Lucas, entrelaçando seus dedos. "Mas não posso repetir os erros da minha vida antiga. Eles vão tentar me trazer de volta. A história se repetiria." Lucas parou por um instante, sua mente girando. "Como assim? O que você está dizendo, Maria?" "Oh!" Ela hesitou, mas antes que pudesse responder, um novo grito feriu o ar. "Você! Eu vou acabar com você!" O pai dela havia recuperado a compostura e agora avançava em direção a eles, seu olhar cheio de ódio e fúria. Lucas, percebendo a gravidade da situação, estendeu a mão para Maria e disse: "Se o amor é realmente forte, isso não pode acabar assim. Vamos enfrentá-los juntos!" Mas enquanto eles se afastavam, o chão tremeu sob seus pés e uma série de sirenes ecoou na distância. Tudo parecia confuso, caótico. O futuro deles estava pendurado por um fio, e a única certeza era que a verdade não era mais clara. O que eles descobriram um do outro só tornava tudo mais complicado. Enquanto eles se afastavam, com os sons do caos atrás deles, uma nova certeza se formou. O amor deles estava em jogo. Mas a verdade sobre quem realmente eram estava prestes a desmoronar sobre eles como um castelo de cartas. E no fundo, Lucas se perguntava: será que o que sentiram um pelo outro era mesmo a... Enquanto se afastavam, com a mão de Lucas firme na de Maria, tudo parecia tão caótico.
O movimento da multidão era como um rio turbulento e o medo pairava no ar. Maria respirou fundo e uma onda de desespero quase a derrubou. Precisamos encontrar abrigo, Lucas. Não podemos ficar aqui. Ele assentiu, puxando-a para um beco escuro e estreito. O horror de ver André ser atingido ainda pulsava em sua mente, como um eco ensurdecedor. André! Ele estava aqui! Lucas mal conseguia articular as palavras. O que havia acabado de acontecer? O que estava acontecendo com a vida deles? Fique calma, Lucas disse, tentando manter a voz firme, mas a insegurança transparecia. Precisamos pensar em um plano. Maria olhou nos olhos dele, lágrimas escorrendo. E se não houver plano? E se eles nos encontrarem? A voz dela tremia com ansiedade. A verdade era que naquele momento, tanto ela quanto Lucas não tinham ideia do que o pai dela era capaz. Eu não vou deixar que isso aconteça, Maria. E se precisamos enfrentar isso, que seja juntos. Ele sentia coragem, mas a dúvida o consumia. Haviam tantas camadas entre eles, tantos segredos e medos. Quando finalmente saíram do beco, o caos na rua parecia ter diminuído. As sirenes ainda ecoavam, mas a cidade agora estava em um silêncio tenso. Os dois tentaram se afastar o mais rápido possível do lugar. Mas a tensão não era só externa, estava dentro deles fervendo. Então algo chamou a atenção de Lucas. Uma figura no final da rua. Era uma mulher, e a aparência dela era familiar. A luz dos postes clareava seu rosto, e Lucas ficou paralisado. Era Regina, a ex-namorada dele. Regina, o que você está fazendo aqui? Lucas! Ela chamou, correndo em direção a ele. Eu ouvi sobre o que aconteceu. Eu estou aqui para ajudar. A urgência em sua voz era palpável, mas Lucas percebeu que havia algo sombrio em seu olhar. Eu não preciso da sua ajuda! Lucas disparou, sua frustração se misturando com o susto. Isso não é a sua briga, Regina. Ela hesitou, e as palavras que seguiam estavam pesadas. É mais do que você pensa. O pai de Maria, ele é... Eu tenho uma conexão com ele. O mundo de Lucas virou de ponta cabeça. Como assim? Você está dizendo que conhece aquele homem? Maria perguntou, a desconfiança estampada no rosto. Mais um segredo? Regina sentiu lentamente. E a verdade ficou exposta como uma faca afiada. Sim, na verdade, nós éramos noivos. Achei que nunca mais veria ele depois que desisti daquela vida. Eu não queria que você me visse assim, mas a situação mudou. E você precisa saber que ele não vai parar por nada para conseguir o que quer. Por que você não me contou isso antes? Lucas estava furioso e confuso. Não sabia em quem confiar. O passado de Maria e a nova revelação de Regina transformavam tudo. Porque eu pensei que ele não tivesse mais interesse. Eu pensei que você e eu... Ela parou, a tensão fazendo a cena parecer surreal. Maria, ao lado de Lucas, estava furiosa. As palavras entre os três estavam tensionadas, cada um puxando numa direção diferente. Então você esteve se envolvendo com ele. Com o pai dela? Maria disparou, os olhos cheios de indignação. E você quer mesmo que confiemos em você agora? Regina se encolheu. Mas antes que pudesse defender-se, um grito cortou o ar. Ali! Eles estão ali! Um grupo de homens começou a se aproximar. Os olhos de Lucas se arregalaram. O pai de Maria trouxe reforços e eles estavam em perigo. Corra! Lucas gritou, puxando Maria em direção à saída. Mas Regina hesitou, olhando para Lucas. Eu não posso deixar você, Lucas! Eu amo você! As palavras ecoaram na mente dele como um lamento. O que estava acontecendo? Estava em um pesadelo que se desenrolava. Um novo nível de confusão. O amor, a traição, tudo misturado em uma tempestade.
Maria estava ao seu lado, mas a revelação sobre Regina fez o chão se abrir sob seus pés. Amor ou mentiras? O que realmente existe entre nós? Ele pensou, enquanto o grupo se aproximava, a ameaça se intensificando. Eles tinham um único caminho à frente, e a pergunta que pairava era se poderiam enfrentar isso juntos. Naquele momento, Lucas percebeu que talvez o maior inimigo não fosse o pai de Maria, mas todos os segredos que estavam escondidos, prontos para serem expostos. O futuro deles estava em jogo, e o que havia começado como uma conexão intensa, agora parecia um emaranhado de traição e dor. Vamos! O que temos agora é a nossa única chance! Ele gritou, puxando Maria enquanto olhava para Regina, cujos olhos estavam cheios de desespero. O que o destino guardava para ele se tornara um mistério. E a tensão aumentava, com a linha entre amor e traição se tornando cada vez mais tênue. Enquanto se afastavam, com a mão de Lucas firme na de Maria, tudo parecia tão caótico. O movimento da multidão era como um rio turbulento e o medo pairava no ar. Maria respirou fundo e uma onda de desespero quase a derrubou. Precisamos encontrar abrigo, Lucas! Não podemos ficar aqui. Ele assentiu, puxando-a para um beco escuro e estreito. O horror de ver André ser atingido ainda pulsava em sua mente como um eco ensurdecedor. André! Ele estava aqui! Lucas mal conseguia articular as palavras. O que havia acabado de acontecer? O que estava acontecendo com a vida deles? Fique calma, Lucas disse, tentando manter a voz firme, mas a insegurança transparecia. Precisamos pensar em um plano. Maria olhou nos olhos dele, lágrimas escorrendo. E se não houver plano? E se eles nos encontrarem? A voz dela tremia com ansiedade. Eu não vou deixar que isso aconteça, Maria. Se precisamos enfrentar isso, que seja juntos. Ele sentia coragem, mas a dúvida o consumia. Haviam tantas camadas entre eles, tantos segredos. Quando finalmente saíram do beco, o caos na rua parecia ter diminuído. As sirenes ainda ecoavam, mas a cidade agora estava em um silêncio tenso. Os dois tentaram se afastar o mais rápido possível do lugar. Mas a tensão não era só externa. Estava dentro deles fervendo. Então, algo chamou a atenção de Lucas. Uma figura no final da rua. Era uma mulher e a aparência dela era familiar. A luz dos postes clareava seu rosto e Lucas ficou paralisado. Era Regina, a ex-namorada dele. Regina? O que você está fazendo aqui? Lucas! Ela chamou, correndo em direção a ele. Eu ouvi sobre o que aconteceu. Eu estou aqui para ajudar. A urgência em sua voz era palpável. Mas Lucas percebeu que havia algo sombrio em seu olhar. Eu não preciso da sua ajuda. Lucas disparou, sua frustração se misturando com o susto. Isso não é a sua briga, Regina. Ela hesitou, e as palavras que seguiriam estavam pesadas. É mais do que você pensa. O pai de Maria. Ele é. Eu tenho uma conexão com ele. O mundo de Lucas virou de ponta cabeça. Como assim? Você está dizendo que conhece aquele homem? Maria perguntou. Regina assentiu lentamente, e a verdade ficou exposta como uma faca afiada. Sim, na verdade nós... E ainda, ela assente e os... Calma! Nós éramos noivos. Achei que nunca mais veria ele depois que desisti daquela vida. Eu não queria que você me visse assim, mas a situação mudou. E você precisa saber que ele não vai parar por nada para conseguir o que quer. Por que você não me contou isso antes? Lucas estava furioso e confuso. Não sabia em quem confiar. O passado de Maria e a nova revelação de Regina transformavam tudo.
porque eu pensei que ele não tivesse mais interesse. Eu pensei que você e eu... Ela parou, a tensão fazendo a cena parecer surreal. Maria, ao lado de Lucas, estava furiosa. As palavras entre os três estavam tensionadas, cada um puxando numa direção diferente. Então você esteve se envolvendo com ele? Com o pai dela? Maria disparou, os olhos cheios de indignação. Regina se encolheu, mas antes que pudesse defender-se, um grito cortou o ar. Ali! Eles estão ali! Um grupo de homens começou a se aproximar. Os olhos de Lucas se arregalaram. O pai de Maria trouxe reforços, e eles estavam em perigo. Corra! Lucas gritou, puxando Maria em direção à saída, mas Regina hesitou, olhando para Lucas. Eu não posso deixar você, Lucas! Eu amo você! As palavras ecoaram na mente dele como um lamento. O que estava acontecendo? Estava em um pesadelo que se desenrolava. O amor, a traição, tudo misturado em uma tempestade. Então, algo inesperado ocorreu. Regina puxou algo do bolso, jogou no chão, e uma explosão iluminou a noite. O barulho foi ensurdecedor, e a poeira se espalhou rapidamente. O mundo ao redor parecia desabar. Em meio ao caos, Lucas e Maria se protegeram. Mas quando a fumaça se dissipou, algo inesperado aconteceu. O pai de Maria estava de joelhos, um olhar de horror estampado no rosto. Você não pode ter feito isso, ele gritou, olhando para Regina, que agora tinha um sorriso enigmático. Você nunca me viu como a verdadeira Regina, não é? A sua pequena noiva perfeita? Eu não sou mais sua marionete. As palavras dela ecoaram como um trote, e um misto de raiva e choque floresceu no ambiente. Isso é pura loucura! Lucas pensou enquanto a cena se desenrolava. O passado de Regina não era o que parecia. As peças do quebra-cabeça estavam mudando rapidamente. E enquanto Maria olhava confusa, o verdadeiro jogo de poder estava começando. O que ele pensava conhecer sobre seus sentimentos estava se desintegrando em uma nova realidade que nenhum deles poderia prever. E com essa revelação, a tensão aumentou novamente. O que Regina havia escondido? Qual é a sua verdadeira intenção? E mais importante, o que isso significava para Lucas e Maria, enquanto o pai dela se levantava, furioso, pronto para revidar. O futuro que eles desejavam parecia mais distante do que nunca, e as perguntas atormentavam suas mentes. Será que o amor poderia suportar os segredos que agora estavam à vista? A tensão no ar era elétrica. O pai de Maria estava se levantando, furioso, enquanto Regina soltou uma risada cínica. Você sempre achou que poderia controlar tudo, não é? Que poderia me usar como quisesse. Mas você está enganado. As palavras dela ecoaram, e a intensidade do momento parecia engolir todos ao redor. No entanto, enquanto as hostilidades se intensificavam, Lucas sentiu um peso insuportável. Ele olhou para Maria, que estava em choque, seus olhos refletindo a insegurança e a dor. A confusão pairava entre eles como uma névoa pesada. O que está acontecendo, Lucas? A voz dela era um sussurro ansioso, mas ele estava tão absorto no que se desenrolava à sua frente que mal conseguiu responder. Regina, você precisa sair daqui. Você não sabe o que ele pode fazer. Lucas gritou, tentando arrastar Maria para longe. Mas Regina permaneceu firme, seu olhar ardendo. O pai de Maria deu um passo à frente, seu rosto contorcido em desprezo. Eu vou acabar com vocês! Ele rosnou. Os homens atrás dele prontos para atacar. Lucas olhou para Maria, mas uma onda de pânico a atingiu com força. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem. Lucas, eu não posso deixar que isso aconteça novamente. Nós precisamos... Mas antes que ela pudesse terminar, a situação se intensificou dramaticamente. De repente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar.
um carro desgovernado, vindo do nada, quebrando a calçada, e direcione-se diretamente para eles. O tempo parou. Lucas empurrou Maria para o lado, e em um movimento rápido, Regina também os puxou. Mas o carro não pôde ser contido. O impacto foi brutal, e o mundo se transformou em uma torrente de metal e gritos. O caos se espalhou. Sirenes ecoavam, enquanto a multidão entrava em pânico. O carro havia batido, e a cena rapidamente se tornava apocalíptica. O pai de Maria ficou paralisado, os olhos arregalados, enquanto os homens que o acompanhavam fugiam. "O que diabos aconteceu?" ele gritou, a raiva transformando-se em confusão. Mas o verdadeiro choque veio quando Lucas assim viu a figura já caída ao chão. André, seu amigo, estava ali, como se tivesse retornado dos mortos, mas debilitado, com um olhar perdido. "André!" Lucas gritou, correndo até ele. As feridas estavam visíveis, mas o que realmente o chocou foi o brilho de conhecimento e dor nos olhos de André. "Lucas, eu não fiz isso!" André sussurrou sua voz baixa, cheia de fraqueza e uma verdade que pendia no ar. "Eu não sabia que você estaria aqui. Eu e Maria, nós temos um passado." Um silêncio mortal tomou conta. Enquanto Lucas olhava para a cena, o mundo parecia se despedaçar ao seu redor. Ele se virou para Maria. "O que você sabe sobre isso? O que ele está dizendo? Um passado? O que aconteceu?" "Lucas, eu não sabia. Eu nunca soube." Maria estava em choque, seu olhar se alternando entre Lucas e André. A confusão aparecia. O coração de Lucas disparava, sua mente girava na busca de respostas. Mas antes que pudessem processar tudo, uma nova descoberta desmoronou ao redor deles. O carro acidentado, que estava ali, tinha uma ligação direta com o pai de Maria. Fios de pânico começaram a se formar, enquanto os pedaços da verdade se juntavam. "Nosso pai, ele estava... Você sabia que isso poderia acontecer?" Maria questionou, sua voz ferida. André começou a se levantar, e a verdade final emergiu de seus lábios. "Ele sempre esteve atrás de nós, Maria. Por sua causa, por causa de nós dois." Os olhos de Lucas se arregalaram. O choque pairava no ar, enquanto as emoções se acendiam ao calor da revelação. O que estava selado num segredo agora era um pesadelo exposto, sob as luzes piscantes das sirenes. As conexões entre os três se tornaram uma teia intrincada de dor e traição. O futuro não apenas parecia incerto. Ele desmoronava diante deles, como se um novo destino estivesse prestes a se reescrever. Lucas, com o coração acelerado, só tinha uma certeza. A verdade que instigava o caos não estava completa. O que o destino havia reservado não se tratava só de amor e Uma nova onda de emoção e mistério pairava sobre eles, deixando o que viria a seguir ainda mais imprevisível. A tensão no ar era elétrica. O pai de Maria estava se levantando, furioso, enquanto Regina soltou uma risada cínica. "Você sempre achou que poderia controlar tudo, não é? Que poderia me usar como quisesse. Mas você está enganado." O mundo em volta deles parecia desmoronar. Lucas estava paralisado. Sua mente rodava a mil, tentando entender o que estava acontecendo. Maria olhava para Regina, depois para o pai, seu rosto refletindo uma mistura de medo e confusão. "Eu não sou mais sua marionete," Regina gritou, firme. As palavras cortaram o ar como uma faca, e Lucas sentiu seu coração disparar. O que havia se desenrolado entre eles? A imagem que ele tinha de Regina estava mudando, crescendo em complexidade. Mas antes que as respostas pudessem se formar,
Um som ensurdecedor cortou a tensão. O carro que havia colidido estava pegando fogo, chamas dançando no ar quente da noite. Lucas olhou para trás e o que viu fez seu estômago virar. Uma figura conhecida emergiu das chamas. André, com o rosto coberto de sangue e de dor, cambaleando para fora. Lucas. A voz de André era um sussurro agonizante e seus olhos estavam cheios de confusão e terror. O que? O que você fez? O ambiente se encheu de um silêncio mortal. O pai de Maria, agora em estado de choque, olhou para André como se visse um fantasma. O que você está dizendo? Ele parecia perdido, sua raiva sucumbindo diante da surpresa. Vocês nunca souberam a verdade. Nunca souberam a quem servem. A voz de André ficou mais firme e ele continuou. O acidente foi uma armadilha. Meu pai, ele está envolvido. Ele sempre esteve. A revelação se espalhou como um incêndio. Maria arregalou os olhos, a compreensão atingindo-a como um golpe. O que você quer dizer com isso? Que nosso passado, todos esses segredos, foram uma armadilha? André hesitou, e Lucas viu a hesitação em seu olhar. Ele não é quem você imagina, Maria. Seu pai, ele não é só um magnata cruel. Ele tem um controle muito maior sobre tudo isso. Ele quer que vocês duas se matem. Um grito de horror surgiu da multidão que se aglomerava ao redor. As sirenes ainda ecoavam como um lamento distante. O choque dos presentes os mantinha paralisados. O pai de Maria, que antes parecia tão imponente, agora ensaiava um gesto de defesa. Mas as palavras de André o deixaram atordoado. Regina deu um passo à frente, seus olhos ardendo com revelações. Isso é impossível! Eu nunca soube que você também estava nisso. Você também é uma peça do jogo, Regina. Você só foi uma distração. André conseguiu exclamar cada palavra como um golpe. Lucas observou a frustração e o desespero em Regina. E então, algo inesperado aconteceu. O pai de Maria soltou uma risada cortante, transbordando de desprezo. Vocês ainda não entendem nada. O verdadeiro poder não está somente no dinheiro ou no controle. Está na manipulação. Eu me cerquei de pessoas como vocês por uma razão. E com um movimento rápido, puxou algo do bolso. Uma arma. O mundo de Lucas desabou. Não! Pare! Ele gritou, a adrenalina correndo em suas veias enquanto ele se lançou para proteger Maria. Mas Regina, em um impulso, avançou na frente. O tiro ecoou na noite e o impacto foi devastador. Regina caiu, os olhos arregalados, e uma onda de silêncio pairou no ar. O coração de Lucas parou. Não, não, não! Ele não conseguia acreditar no que via. Maria, olhando para Regina, se despedaçou. Não, Regina! O pai de Maria, com um olhar de vitória, parecia esfregar a dor sobre eles. Mas enquanto todos estavam em choque, uma nova revelação estourou. Antigos segredos estavam prontos para emergir. Enquanto o caos se desenrolava, o que mais não estava à vista? E quando a fumaça se dissipou, Lucas soube que tudo estava prestes a mudar para sempre. Uma única frase ecoou na mente dele. O que mais você ainda não sabe, Maria? E o futuro diante deles tornou-se um abismo de incertezas. O tempo parecia parar enquanto Lucas observava Regina cair. Os olhos arregalados, a expressão de horror congelada em seu rosto. O disparo ecoou na noite como um grito agonizante. O coração de Lucas estremeceu. Ele não conseguia processar. Regina, não! Ele se lançou para a frente, mas Maria o segurou firmemente pelo braço, impediu que ele se aproximasse. Lucas, ela precisa de ajuda. Maria estava em choque, o pânico estampado em seu rosto. O pai dela estava a poucos passos, a raiva agora misturada com surpresa.
Regina se contorcia no chão, as mãos pressionando a ferida. Um rastro escarlate se espalhando rapidamente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou o pai de Maria, os olhos cheios de desprezo. Essa é sua culpa, Regina. Achou que poderia sair da minha vida assim tão facilmente? As palavras dele eram veneno, cada sílaba cortando o ar. André, ainda cambaleando, tentou se levantar. O que estão fazendo? Isso não é uma guerra! Isso é uma loucura! A confusão no olhar dele deixava tudo ainda mais tenso. Lucas olhou para André desejando que ele pudesse ajudar, mas o desespero dele também estava à flor da pele. Maria implorou, a voz tremendo: Regina, por favor, segura firme! Alguém chame uma ambulância! Mas o contato visual de Regina com ela era de um desespero profundo, como se estivesse se despedindo. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, uma sombra escura passou velozmente, cruzando a rua. Um carro preto, brilhante como um predador, acelerou e parou abruptamente ao lado deles. As janelas se abriram, revelando homens em ternos escuros, todos com expressões implacáveis. O silêncio caiu sobre a cena. O cheiro de fumaça e medo dominava o ar. Você pensou que poderia escapar, não é, Maria? Um dos homens disse, rindo com desprezo. Lucas estremeceu. O mesmo cocheiro que tinha visto no passado, agora novamente defronte deles. Seu pai não gosta de traidores. Ele gesticulou para os seguranças, e os dois homens começaram a se aproximar. Vá embora! Não temos nada a ver com vocês! Lucas gritou, entrelaçando os dedos de Maria. O pânico crescia. A angústia na área era palpável. Ele nunca se sentiu tão vulnerável. A vida dele e a de Maria penduradas na balanceira. Regina, no chão, estava com um sorriso irônico nos lábios. Vocês não veem! A verdade é que tudo isso faz parte do plano. O meu, o dele, tudo! Eu sempre soube! Ela cuspiu, e a expressão de Lucas virou de confusão a incredulidade. Como assim, Regina? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. O olhar dela continha um misto de dor e resolução. Eu não sou quem você pensa que eu sou. E você também não, Maria. Todos nós estamos dentro de um jogo, mas ninguém de vocês sabe as regras. As palavras dela foram como um trovão. Lucas olhou para Maria, que agora parecia mais pálida do que nunca. O que ela quer dizer, Maria? O que você escondeu de mim? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Eu não sei, Lucas, eu não sei de nada. O desespero na voz dela ecoou como um grito no vazio. Então, antes que alguém pudesse responder, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, seguida de gritos e caos absoluto, fez todo mundo se encolher. O carro negro explodiu em chamas, lançando peças de metal em todas as direções. O pai de Maria se virou, paralisado pela força da explosão. Nesse instante, Lucas sentiu um ímpeto de proteção. Ele puxou Maria e André para o chão. Enquanto os estilhaços voavam ao redor, robustos seguranças e o pai de Maria estavam em choque, e em meio ao caos, Lucas percebeu algo que mudaria tudo. Uma mulher emergiu da fumaça. Era a mãe de Maria, com um olhar determinado, que todos acreditavam estar morta. Maria, eu vim te encontrar. A revelação atingiu Maria como um golpe. O que estava acontecendo? Lucas olhou entre Maria e a mulher, a confusão se transformando em um turbilhão. Como? Como você está viva? Maria sussurrou, sua voz quase inaudível, cheia de incredulidade. Porque eu sempre precisei proteger você. E agora é a sua vez de descobrir a verdade.
disse a mulher enquanto o caos se desenrolava ao redor deles. O passado que todos acreditavam ter controlado agora se revelava em chamas, e o futuro deles parecia mais incerto do que nunca. E, enquanto os brados e o som da destruição ecoavam ao redor, Lucas não sabia. A pergunta pairava em sua mente. O que viria a seguir? Que verdade estava prestes a ser desvelada? O tempo parecia parar, enquanto Lucas observava Regina cair. Os olhos arregalados, a expressão de horror congelada em seu rosto. O disparo ecoou na noite como um grito agonizante. O coração de Lucas estremeceu. Ele não conseguia processar. Regina, não! Ele se lançou para frente, mas Maria o segurou firmemente pelo braço, impedindo que ele se aproximasse. Lucas, ela precisa de ajuda! Maria estava em choque, o pânico estampado em seu rosto. O pai dela estava a poucos passos, a raiva agora misturada com surpresa. Regina se contorcia no chão, as mãos pressionando a ferida. Um rastro escarlate se espalhando rapidamente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou o pai de Maria, os olhos cheios de desprezo. Essa é sua culpa, Regina. Achou que poderia sair da minha vida assim tão facilmente. As palavras dele eram veneno, cada sílaba cortando o ar. André, ainda cambaleando, tentou se levantar. O que estão fazendo? Isso não é uma guerra. Isso é uma loucura! A confusão no olhar dele deixava tudo ainda mais tenso. Lucas olhou para André, desejando que ele pudesse ajudar. Mas o desespero dele também estava à flor da pele. Maria implorou, a voz tremendo. Regina, por favor, segura firme. Alguém, chame uma ambulância. Mas o contato visual de Regina com ela era de um desespero profundo, como se estivesse se despedindo. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, uma sombra escura passou velozmente, cruzando a rua. Um carro preto, brilhante como um predador, acelerou e parou abruptamente ao lado deles. As janelas se abriram, revelando homens internos escuros, todos com expressões implacáveis. O silêncio caiu sobre a cena. O cheiro de fumaça e medo dominava o ar. Você pensou que poderia escapar, não é, Maria? Um dos homens disse, rindo com desprezo. Lucas estremeceu. O mesmo cocheiro que tinha visto no passado, agora novamente defronte deles. Seu pai não gosta de traidores. Ele gesticulou para os seguranças, e os dois homens começaram a se aproximar. Vá embora, não temos nada a ver com vocês! Lucas gritou, entrelaçando os dedos de Maria. O pânico crescia, a angústia na área era palpável. Ele nunca se sentiu tão vulnerável, a vida dele e a de Maria penduradas na balanceira. Regina, no chão, estava com um sorriso irônico nos lábios. Vocês não veem? A verdade é que tudo isso faz parte do plano. O meu, o dele, tudo. Eu sempre soube. Ela cuspiu, e a expressão de Lucas virou de confusão a incredulidade. Como assim, Regina? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. O olhar dela continha um misto de dor e resolução. Eu não sou quem você pensa que eu sou. E você também não, Maria. Todos nós estamos dentro de um jogo, mas ninguém de vocês sabe as regras. As palavras dela foram como um trovão. Lucas olhou para Maria, que agora parecia mais pálida do que nunca. O que ela quer dizer, Maria? O que você escondeu de mim? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Eu não sei, Lucas. Eu não sei de nada. O desespero na voz dela ecoou como um grito no vazio. Então, antes que alguém pudesse responder, o ruído ensurdecedor cortou o ar.
Uma explosão, seguida de gritos e caos absoluto, fez todo mundo se encolher. O carro negro explodiu em chamas, lançando peças de metal em todas as direções. O pai de Maria se virou, paralisado pela força da explosão. Nesse instante, Lucas sentiu um ímpeto de proteção. Ele puxou Maria e André para o chão, enquanto os estilhaços voavam ao redor. Robustos seguranças e o pai de Maria estavam em choque. E em meio ao caos, Lucas percebeu algo que mudaria tudo. Uma mulher emergiu da fumaça. Era a mãe de Maria, com um olhar determinado que todos acreditavam estar morta. Maria, eu vim te encontrar! A revelação atingiu Maria como um golpe. O que estava acontecendo? Lucas olhou entre Maria e a mulher, a confusão se transformando em um turbilhão. Como? Como você está viva? Maria sussurrou, sua voz quase inaudível, cheia de incredulidade. Porque eu sempre precisei proteger você, e agora é a sua vez de descobrir a verdade, disse a mulher, enquanto o caos se desenrolava ao redor deles. O passado que todos acreditavam ter controlado agora se revelava em chamas. E o futuro deles parecia mais incerto do que nunca. Os olhares se cruzaram, e num súbito movimento, a mulher começou a caminhar em direção ao pai de Maria, que agora estava paralisado entre a surpresa e a fúria. Você nunca pensou que eu poderia escapar, não é? Sempre subestimou uma mulher. A tensão se intensificou. Lucas olhou para Maria, os olhos dela refletindo dúvida e esperança. Mãe, o que você está dizendo? A voz dela tremeu. Eu sou tão forte quanto você, minha filha. E agora é hora de revelar tudo. A mãe de Maria se virou para o pai. A verdade sobre o que você fez ao nosso legado, ao nosso amor. Neste momento, um dos homens internos escuros, percebendo a situação, pegou um rádio. Estamos sob ataque. Voltem todos para a base. Ele gritou ao seu grupo. O pânico começou a se espalhar. Antes que alguém pudesse reagir, o pai de Maria, agora fora de controle e descontrolado, gritou. Você não sabe com quem está lidando. Está brincando com fogo. E então, a mulher puxou um objeto do bolso. Um artefato pequeno que vibrava e pulsava. Eu sei exatamente com quem estou lidando. E agora, seu tempo acabou. Ela ativou o dispositivo, e uma onda de luz irrompeu em sua direção, causando um clarão instantâneo. No mesmo momento, algo sinistro aconteceu. A explosão que se seguiu não foi apenas do carro, mas da estrutura ao redor, como se o próprio espaço estivesse sendo desmontado. E quando a poeira assentar, o que restou não foram apenas escombros, mas um vazio que fez o mundo ao redor deles parecer surreal. Quando a visão se recuperou, a verdade emergiu em um turbilhão. As memórias de todos estavam agora misturadas, uma nova realidade. Maria olhou para Lucas com um brilho de desespero. O que nos espera agora? O que realmente somos? E entre as sombras, outra presença fez sua aparição. Um olhar conhecido que desafiou toda a lógica. Era Miguel. O irmão perdido de Maria. Aquele que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Apenas começamos. A verdade é muito mais sombria, e vocês nunca sobreviverão a isso. O chão tremeu sob eles. O que restava da história que conheciam agora dependia de uma escolha. E o futuro estava mais sombrio do que nunca. O caos tomou conta. Em meio à fumaça e às chamas, Lucas estava paralisado, sem saber como agir. Maria estava ao seu lado, seus olhos preenchidos ao mesmo tempo com medo e esperança. Mãe, o que você está fazendo aqui? Gritou Maria, seu coração disparando. A mulher que todos pensavam estar morta era, na verdade, muito mais do que parecia. Eu voltei para proteger você. Você precisa entender a verdade.
Não é só sobre o que seu pai fez, é sobre tudo. As palavras dela eram como um misto de dor e determinação. Miguel, o irmão perdido, apareceu de repente, seu olhar sério. Eles estão aqui por um motivo, Maria. Nossos pais sempre esconderam isso de nós. É hora de confrontar a família. Nós precisamos sair daqui agora. Lucas gritou, puxando Maria perto de si, mas ela hesitou, olhando para sua mãe e seu irmão. É tudo uma armadilha, não é? Ele sempre esteve no controle, não é mesmo? Ela estava lutando com as emoções, o mundo desmoronando ao seu redor. O pai de Maria, agora em pé, recobrado pela raiva, interrompeu. Você não tem ideia do que está envolvendo. Vocês nunca me vencerão. Ele se impulsionou para frente, mas antes que pudesse se aproximar, um som estrondoso cortou o ar. Outro carro explosivo, vindo de cada direção, rodou entre eles. O chão tremeu com a força da explosão. Corre! Lucas gritou e juntou-se a Maria para se protegerem. O que antes era uma batalha de palavras, agora se tornava um ponto final. André ainda estava ali, lutando contra a dor, mas agora tinha um olhar de determinação. Vamos! Eu sei como escapar dessa! Enquanto se moviam, a mãe de Maria gritou. Aqui! Venham! E eles correram para a porta de um pequeno galpão, onde poderiam se esconder do caos. Entre ao galpão, Lucas sentiu que o entusiasmo estava murchando. O que estava por vir? Havia ainda mais segredos que precisavam ser revelados. Dentro do galpão, eles se encararam. Um silêncio pesado pairava. Maria, começou a mãe dela, nós temos uma escolha a fazer. Essa é a hora de sermos corajosos. Os olhos dela estavam fixos nos de Maria. O passado deve ser encarado se quisermos seguir em frente. Como assim, encarar? Maria sussurrou, a confusão transparecendo. Vocês não estão apenas lutando contra seu pai. Há muito mais em jogo aqui. A mulher respirou fundo, como se quisesse reunir toda a força que ainda tinha. As alianças que ele formou, elas vão muito além do que podemos imaginar. Com a tensão crescendo, uma nova onda de compreensão começou a surgir entre eles. As peças daquela história finalmente estavam se encaixando. Mas isso só aumentou a pressão. Lucas olhou para Maria, seu coração pulsando com a possibilidade de um futuro que ainda nem sabiam como seria. Podemos fazer isso, ele disse, firme. Juntos somos mais fortes. Vamos encarar essa verdade como uma equipe. A determinação bombava em suas veias, enquanto ele tomava a mão de Maria. Maria olhou nos olhos de Lucas. Aquele brilho de amor e esperança estava ali, inundando o espaço entre eles. O que realmente somos, Lucas? Podemos vencer isso? Ela precisava saber que havia um caminho a seguir. E com um leve sorriso, Lucas respondeu. Vamos descobrir juntos. E se precisar, nos dividimos para sermos mais rápidos. Um novo plano se formou entre eles. Famílias e segredos seriam desmascarados. Nunca foram tão claros. O passado seria confrontado. A determinação estava ali, no ar, e eles estavam prontos para lutar. Mas antes que pudessem avançar, do lado de fora do galpão, uma voz familiar cortou o silêncio. Esta não é a última vez que nos veremos. Era o pai de Maria, malicioso e sorridente. Ele sabia que ainda havia muitas verdades por trás daquela história. E enquanto os olhares se cruzavam, a tensão se intensificava. O futuro deles, agora mais nebuloso do que antes, deixava claro que ainda havia inúmeras perguntas sem resposta. Quem realmente ganharia essa batalha? Ah, e você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais.